Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Campo e Prosa Podcast, um conteúdo criado pela Rovensa Next que tem como missão levar conteúdo agro para o campo brasileiro, para todos aqueles interessados em nosso pujante agronegócio. Hoje é mais um daqueles vídeos que nós estamos fazendo na sequência, falando sobre nossas principais biosoluções, aquele portfólio robusto que tem a Rovensa Next. O destaque de hoje, ele pode ser acaricida, fungicida, inseticida, é um produtaço que faz muito, mas muito mesmo pelo produtor brasileiro. E para falar sobre ele, claro, não serei eu. Trouxe aqui uma pessoa para lá de especializada no assunto que vai trazer tudo e mais um pouco sobre o Prevan. Estou falando de Douglas Schultz. Falei certo? Bom Falou dia, certo. E aí, tudo bem, Douglas? Bom dia, Lucas, tudo bem? Uma satisfação imensa, pessoal, tá aqui para levar informação para os nossos clientes, para os nossos produtores, e sou um pouquinho suspeito a falar desse produto, né? Gosta muito? Gosto muito dele, um produto que foi muito agraciado quando eu entrei dentro da empresa, onde tive a grande possibilidade de, antes de estar aí na parte de treinamentos, na equipe de treinamentos, eu tive trabalhando durante um ano com ele, pegando ele lá desde quando ele chegou no Brasil, até os primeiros ensaios, então é um produto aí que eu sou um pouquinho suspeito de falar. Legal, então escolhemos o convidado certo. O Douglas, ele é especialista em treinamento agronômico. Vai falar um pouquinho pra gente então sobre o Prevan, que é um produto feito à base do óleo essencial da casca de laranja. O que isso quer dizer, Douglas? Perfeito, Lucas. Então, o Prevan é um produto à base de um extrato de uma planta, onde a gente vai entrar lá dentro desse produto na parte de uma ferramenta, de um manejo, né? Mais um produto para a gente estar interagindo com os produtos biológicos e também com os químicos. Então, esse produto é base de extrato de uma planta, nesse caso, o óleo essencial de casca de laranja, mas não é somente o óleo essencial, né? Toda essa matéria-prima, mas tem toda a questão de formulação do produto, que é o segredo de formulação da empresa, que faz então com que essa matéria-prima, esse produto formulado, tenha a efetividade a campo. Então, para escolher essa laranja, para a gente fazer esse óleo essencial, a gente passa por um processo aí de qualidade extremo, para que no final a gente tenha um produto formulado e efetivo. Com certeza. Aliás, o óleo de laranja que é utilizado também em outros produtos da linha Rovensa Next, Exatamente. Né? Mas aí é tema para um próximo podcast. O fungicida, né, o biofungicida, 2022 houve uma premiação para saber quais eram os melhores biofungicidas do mercado. Curiosamente, 22 foi o ano que você chegou na companhia. E esse produto foi eleito como o melhor e internacional, essa premiação, né? Exatamente, Lucas. Então, no ano de 2022, num concurso mundial com produtos da mesma categoria, a gente foi agraciado com essa premiação, onde o Prevan foi eleito o melhor biofungicida, mostrando então toda a credibilidade que esse produto tem, né? Se ele foi eleito melhor mundialmente, ele passou então uma série de avaliações, então a gente tem muito orgulho, a Rovensa Next tem muito orgulho desse prêmio que a gente ganhou como o melhor biofungicida lá no ano de 2022. Legal, e ele não é só um biofungicida. Ele é fungicida, acaricida e inseticida. Então eu fico imaginando na operação, né? A hora que o cara tá usando, o produtor tá aplicando o produto, ele quer resolver um problema com um inseto específico que o Prevan tenha registro para esse inseto e ele começa a aplicar. Dá para dizer que ao mesmo tempo que está sendo a aplicação para o inseticida, ele também está fazendo uma ação como acaricida e como fungicida, pensando até numa possível redução na utilização de produtos? Exatamente. O que acontece, Lucas? Ele é registrado, então, como inseticida, fungicida e acaricida. A gente fala que ele é polivalente. Num único produto, eu consigo atingir 3 níveis de controle, para aquelas pragas, para aquelas doenças e para os ácaros. Ou seja, muitas vezes a gente visualiza, a gente está aplicando ali o produto e a gente está visualizando somente aquela praga que está me causando dano. Mas, muitas vezes, a gente não enxerga os outros problemas que tem ali, algum inóculo de algum fungo, de alguma doença, alguma outra praga que já esteja começando a se propagar. Então, o Prevan, ele é uma excelente ferramenta, porque ele tem múltiplos modos de ação e também, com um único produto, eu consigo atingir 3 níveis de controle. Então, por exemplo, ele é registrado para a cigarrinha do milho, uma importante praga do milho, para a mosca branca. Então, muitas vezes eu estou focando na cigarrinha do milho, mas se eu tenho lá a mosca branca, ele também vai atingir esse alvo. E se eu tenho mais, se eu tenho
um oídio, um míldio no meu cultivo também, ele vai ser efetivo e mais ainda se tiver algum ácaro, permanência de algum outro inseto para qual ele é registrado. Então, muitas vezes a gente foca para um único alvo que está nos causando dano, mas se a gente tiver esses outros alvos para o qual ele está registrado, a gente aí consegue, com um único produto, ter esses 3 níveis de controle. Muito legal. Então ele tem registro para vários insetos, várias doenças, vários ácaros. E aí estava ouvindo uma apresentação do Douglas justamente sobre esse produto e fiz uma anotação aqui. O produto tem registro para 73 culturas. Tem gente que nem sabia que existia 73 culturas, Douglas. Polivalente mesmo. Polivalente, exatamente. 73 culturas, pessoal. Desde pinhão, aí o pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, desde pinhão a gente tem registro. Mostrando então que é uma grande gama, né, de culturas registradas. Para as principais culturas de frutas e hortaliças, ele tem registro. Para a mosca das frutas e também para grandes culturas, soja, milho, ele tem esse registro. Ou seja, o Brasil inteiro pode usá-lo. Exatamente. Eu costumo dizer assim, me arrisco a dizer que é um dos poucos produtos, o único produto no mercado registrado aí para 73 culturas e com esses 3 níveis de controle. Que legal. O produto, então, ele age contra as doenças, contra os insetos. Vamos falar um pouquinho sobre esse modo de ação contra os insetos. Dá para dividir, acho que, em insetos de corpo mole e insetos voadores. Vou começar por esse de corpo mole. Como é que é a ação desse produto para esse tipo de inseto? A ação do Prevan, pessoal, ela é muito interessante, porque é uma ação física no inseto. É uma ação, não é uma ação fisiológica, é uma ação física. Então, abrindo já um parênteses aqui, antes de explicar como é que ele age, até mesmo para se criar resistência com relação ao mecanismo de ação é muito difícil. É uma resistência muito difícil de se adquirir, porque o Prevan ele tem múltiplos modos de ação. Então, entrando um pouquinho, Lucas, o Prevan insetos de corpo mole, ele vai agir de 2 formas. Ele pode penetrar pelos espiráculos do inseto, ele vai até a traqueia do inseto, e esse inseto então morre sufocado. Em termos mais lúdicos, esse inseto morre afogado com a solução. Insetos também de corpo mole, como cochonilha sem ser da carapaça, ele desseca, né, essa estrutura externa do inseto, expondo então o inseto ao ambiente, faz com que ele perda então os seus fluidos. E nos voadores? Nos voadores é muito interessante, e eu sempre costumo dizer, quer ver a ação rápida do Prevan de forma ali, né, visual, apliquem na mosca branca e insetos voadores. Por quê? Quando a gente aplica o Prevan, ele desseca a asa do inseto. Dessecando a asa do inseto, rapidamente, é uma ação de choque, rapidamente desseca essa asa, o inseto cai, aqueles que não morreram ali propriamente dito no momento da aplicação, uma ação muito rápida, eles não conseguem, né? Porque perderam sua asa, dessecou a sua asa, eles não conseguem se locomover, não conseguem mais voar, né, pessoal? Não conseguem se alimentar, se acasalar. Então ele vem também morrer posteriormente. Então se aplicou Prevan, a mosca branca tá voando, qualquer inseto voador, cigarrinha do milho, a gente já consegue ver aí que ela vai cair na hora. Depois ela vem a morrer posteriormente. Então uma ação de choque muito rápida, muito fácil de ser visualizada. Quando você fala sobre a ação de choque, vem logo a questão da resistência, né? Como você disse, é muito mais difícil de pegar a resistência. E aí eu aproveito para fazer uma conexão com outro tema da sua outra palestra que estávamos acompanhando até então, quando você mostra uma tela assim e traz que o altamente recomendado para o agricultor é fazer rotação de ativos, né, podendo chegar até 6 produtos, que seria o ideal. Então, vou combater um alvo, eu uso 6 produtos diferentes. E quando a gente fala de 6 produtos, não é 6 nomes comerciais diferentes. Até mais do que isso. Não é nem mesmo, por exemplo, bifentrina e deltametrina. Não, porque são o mesmo grupo, né? Exato. E imagino qual região do Brasil que tenha disponível 6 grupos químicos diferentes ali na mão do agricultor para ele ir lá e fazer. É difícil. O Prevan entra como uma baita ferramenta para ajudar isso, né, Douglas? Perfeito, Lucas. Muito bem colocado. Exatamente. O Prevan... Vou voltando um pouquinho, né, pessoal? Essa é a recomendação lá do Iraque, da Comissão de Resistência a Insetos. Recomenda que a gente faça mistura de ingredientes ativos e rotação.
Então, o recomendado para a cigarrinha do milho, especificamente, a gente utilizar 6 grupos químicos diferentes, né? Muitas vezes a gente acha que usando, como você muito bem falou, usando diferentes ingredientes ativos, a gente está fazendo rotação de grupo químico, mas na verdade a gente está sempre dentro do mesmo grupo. Isso faz com que a gente crie resistência a campo desses insetos. Como o Prevan é um produto classificado com múltiplos modos de ação, ele vai agir de diferentes formas no inseto. Então, é uma ferramenta excelente para o manejo de resistência a ingredientes ativos. Então, você produtor, cliente, que tenha um problema de resistência na sua lavoura, o Prevan ele vai se encaixar perfeitamente para matar esse inseto e está quebrando a resistência desse inseto, dessa praga. Que legal. E no fim das contas, o que todo produtor quer é aumento de produtividade, aumento de rentabilidade, dinheiro no bolso. E também baseado em alguns trabalhos que você mostrou, até do professor Maurício Pazini, um entomologista muito conhecido, a gente viu que o Prevan, ele ajuda os químicos a terem um desenvolvimento que, no fim das contas, aumenta o controle, que consequentemente vai na frente aumentar a produtividade, né? Perfeito, né? Como eu sempre na outra apresentação, é a integração dessas ferramentas, né? O manejo, o que o Prevan vai agregar juntamente com o químico, né? A gente sempre fala, é o manejo, utilização de extrato de plantas, de químicos, de biológicos, justamente para a gente evitar essa resistência. Então, quando a gente agrega um produto que tem múltiplos modos de ação juntamente com outro produto que tem outro modo de ação, a gente está indo lá para aquela recomendação, né? Que é o quê? Justamente misturar ingredientes ativos com diferentes modos de ação para que a gente tenha a efetividade de controle. Muitas vezes, utilizando um produto químico, um determinado número de indivíduos daquela população vai morrer por um mecanismo, os outros indivíduos vão morrer por outro mecanismo, e isso a gente evita de ter, então, a resistência de ingredientes ativos. Legal. Agora um mais direcionado para a turma de HF. A gente sabe que uma baita dor de cabeça do HF é o cara que ele aplicar o produto e aquele produto ficar resíduo. Quanto de resíduo deixa o Prevan? Sendo bem direto ao ponto. Zero, pessoal. Zero resíduo. É uma excelente ferramenta, novamente, para quem trabalha com frutas de exportação, até mesmo aqueles cultivos onde a gente tem florescimento, colheita escalonada, né? A gente está colhendo, ao mesmo tempo está tendo florescimento e a gente está tendo um problema. Então, o Prevan, por ser um produto de choque, é zero resíduo. Aplicou, secou, eu posso estar colhendo. Então, morango, né, que a gente sabe aí que tem muito nesse quesito, tomate, frutas de exportação, é uma excelente ferramenta. Aplicou, secou, posso estar colhendo, zero resíduo. Então, é uma excelente ferramenta para a gente que trabalha aí com frutas e hortaliças nesses cultivos específicos. E também em outros cultivos onde a gente precisa ter esse residual, precisa entregar esse produto com zero resíduo. Excepcional. Para a gente passar a régua, eu fiz algumas palavras de resumo aqui, ó. Polivalente. Perfeito. Ação de contato, choque. Ótimo. E excelente ferramenta no manejo de resistências. Esse é o Prevan, né? Exatamente. Esse é o Prevan. Como diz, Prevan. Excelente. Obrigado pela participação, Douglas, nesse nosso podcast. Obrigado, Lucas. Obrigado aos participantes. E estamos aqui para solucionar, levar conhecimento, levar soluções para vocês a campo. Obrigado, Lucas. Vingança total no controle de insetos, doenças e ácaros. Esse é o Prevan, como disse Douglas Schultz nessa nossa entrevista no podcast Campo e Prosa. Vamos seguindo juntos, biosolucionando a agricultura. Um grande abraço e até a próxima.